dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus e que possamos estar recebendo de Deus através da sua palavra neste dia. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. E nós vamos estar então refletindo um pouco a palavra de Deus que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 19. Nós vamos estar lendo a partir do verso 15. Livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do verso 15 até o verso 26. Um texto um tanto conhecido, uma história um tanto quanto conhecida para nós, que fala de Ló e de sua família. Amém, queridos? Assim como vamos estar lendo então este texto do livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do verso 15, que nos diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, e não olhes para trás. Nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esta oportunidade. Te agradecemos por podermos estar na tua presença. Te agradecemos por podermos ouvir a tua palavra. Te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Muito obrigado, meu Deus, por podermos estar, Senhor, recebendo de ti neste dia, nesta manhã, o alimento para a nossa alma. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos entender, podemos ouvir a tua voz através da tua palavra, e que o teu Espírito Santo faça com que venhamos a compreendê-la, Senhor. Que venhamos a entender, Senhor, a tua vontade para conosco, e assim colocarmos em prática aquilo que tu queres nos ensinar. Eu oro por cada vida, por cada família, e eu te peço através do teu Espírito Santo para que tu possas estar ministrando o teu querer e a tua vontade para conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Como eu disse, um texto um tanto quanto conhecido nosso, né? Um texto que fala sobre a misericórdia de Deus. Um texto que fala sobre o cuidado de Deus. Um texto que fala também sobre a justiça de Deus. Um texto que fala também sobre, e fala para nós, principalmente, a necessidade de estarmos atentos à voz de Deus, atentos ao falar de Deus. Aqui, como nós ouvimos e como nós lemos, Deus já não aguentava mais, Deus já não suportava mais, vamos dizer assim, o pecado que dominava a cidade de Sodoma e Gomorra. E vivia então ali uma família. E depois, para quem conhece a história, sabe da intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló.
E Deus, então, para não nos prolongarmos nos detalhes históricos, né, mas irmos ao ponto aqui, Deus, então, permitiu que Ló e sua família fosse retirada de Sodoma e Gomorra, fosse tirada daquela cidade e que não fossem mortos ali, não fossem, então, destruídos junto com todos que se encontravam ali naquela cidade. E o texto diz que os anjos foram para ali, anunciaram isso para Ló e para sua família, pernoitaram ali na casa de Ló, e depois, então, na saída de manhã, né, de madrugada, pelo que nós podemos entender, de madrugada, eles então estavam para sair da cidade. Os anjos então já tinham dito, né, que já poderiam sair, que já era hora de sair, e aqui nós começamos a tirar algumas lições para a nossa vida. Nós começamos a tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. E isso no âmbito geral, como no âmbito individual, no âmbito particular, no nosso eu. E aqui nós podemos, e sim, entendemos que Sodoma e Gomorra representavam aqui toda a vida, toda aquela estrutura de pecado que hoje representa muito bem o mundo que vivemos. Representa muito bem a situação em que nos encontramos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o pecado, o mal, as trevas dominam, né, este mundo. E muitas vezes Deus, Ele tem nos dado, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, Deus tem nos dado a oportunidade, Deus tem nos avisado, Deus tem nos chamado para fora desse lugar, para fora do pecado, para fora do lugar que não estamos agradando a Deus. Esse é um ensino que nós tiramos daqui. E muitas vezes nós nos demoramos a sair. Muitas vezes nós ouvimos, como a família de Ló ouviu a voz dos anjos, ouviu aqueles anjos dizendo tudo o que iria acontecer, mas ainda assim o texto diz que quando ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, ou seja, às vezes Deus nos aperta, Deus vai fechando o cerco de alguma forma na nossa volta, Deus vai diminuindo as possibilidades, que só nos resta uma saída, só nos resta um caminho, só nos resta um rumo. E assim aconteceu com Ló. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te. Ele, pelo que entendemos aqui, ele ainda estava deitado, ele ainda estava de boa, ele ainda estava... não estava com muita pressa, vamos dizer assim. E os anjos, levanta, Ló, vamos, está na hora. O juízo de Deus, a justiça de Deus vai vir sobre esta cidade. E se tu quiser ser poupado, porque Deus te poupa, Deus vai te poupar junto com a tua família, mas para isso você precisa tomar uma posição. Levanta e sai dessa cidade, porque Deus já está... já não aguenta mais tudo que está acontecendo aqui, já não está suportando mais olhar para este lugar. E aí então levanta-se Ló, mas ainda assim, diz o texto, demora-se. Ló ainda estava, como porém se demorasse, versículo 16, pegaram-no os homens pela mão. Às vezes Deus tem que nos pegar pela mão, Deus tem que nos puxar muitas vezes. De alguma forma as coisas acontecem que Deus literalmente precisa empurrar, precisa puxar, é só esse caminho que tem, é por aqui, eu quero que tu ande aqui. E assim, pela demora de Ló, pela comodidade de Ló, por demorar-se a sair, e depois no final, de repente, vamos entender por que Ló demorou tanto para sair. Por que Ló tomou... ficou tão com esses dois pensamentos, vou, não vou, saio, não saio, será que saio hoje, será que saio amanhã, quando eu vou, será que é hora de sair? Depois, no final, acho que nós vamos entender por quê. Mas, na verdade, aqui o texto nos diz que eles demoraram para sair, os anjos pegaram Ló pela mão, a mulher pela mão, as filhas pela mão, e dizendo, Senhor, está sendo misericordioso com vocês. E aí os anjos, aqueles homens que eram os anjos de Deus, enviados por Deus, tiraram e o puseram para fora da cidade. Então, nós podemos entender que Deus
Deus tem tudo sob o controle. Amém? Tudo está sob o controle de Deus. Mesmo que muitas vezes aos nossos olhos pareça que não está. Mesmo que muitas vezes aqui agora falando, e vou começar a falar especificamente sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló aqui, no final nós vimos que ela olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela ficou inerte, parada, morta, coberta por sal. E aí nós vamos entender e compreender algumas verdades, alguns ensinamentos que Deus nos dá através dessa história, através deste texto. E é sobre isso que vamos refletir rapidamente nesse dia, nesta manhã. Motivos para que nós não venhamos a olhar para trás. Motivos para que eu e você não venhamos a olhar para trás quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá um rumo a ser seguido pela sua misericórdia. Única e exclusivamente pela sua misericórdia. Deus nos dá um rumo. E muitas vezes nós paramos e olhamos para trás. Por que eu não devo parar e olhar para trás? Por quê? Quais são os motivos? O primeiro deles, eu quero falar. Primeiro, para que a gente não venha perder oportunidades. Deus estava dando uma nova oportunidade para a família de Ló. Deus estava dando uma nova oportunidade para Ló e para a sua esposa e para suas filhas num outro lugar. E aí nós podemos ver que Deus é tão misericordioso, tão grandioso, tão perfeito que num primeiro momento ele manda a família de Ló para as campinas. E Ló, então, olha, mas o que eu vou fazer na campina? O que eu vou fazer? Não tem nada ali. O que eu vou fazer aqui? Por que o Senhor está me mandando para aqui? Tem uma cidadezinha bem pequena aqui perto, Zoar. Deixa que eu vá para lá. E Ló conversa com esses anjos. Então, isso nos parece bem. Vai para Zoar. Habita lá. Deus vai te dar. Deus está te dando uma nova oportunidade nessa cidadezinha, nessa vila, nessa pequena vila chamada Zoar. Deus está te dando uma nova oportunidade ali. Deus está te dando uma nova chance ali. Agora, a mulher de Ló perdeu essa oportunidade. A mulher de Ló perdeu essa oportunidade de reconstruir, de recomeçar, de fazer de novo, de tentar de novo naquela cidadezinha que Deus os tinha enviado. Por quê? Porque ela parou e olhou para trás. O primeiro motivo pelo qual eu não devo olhar para trás é porque eu vou perder as oportunidades que Deus está me dando lá na frente. E quantas vezes nós estamos como a família de Ló. Estamos amarrados no lugar, presos no lugar, e nós resistimos em sair dali. Isso eu estou falando tanto no geral quanto no individual. Isso pode estar sendo o Espírito Santo ministrando comigo, ministrando conosco, na nossa vida particular, íntima, quando muitas vezes nós estamos, Sodoma e Gomorra espiritual, ligados ao pecado, presos ao pecado, aos vícios, aos erros, a tudo aquilo que não vem de Deus, que não provém de Deus. E Deus está me dando, pela sua misericórdia, pela sua graça, uma nova oportunidade de avançar, uma nova oportunidade de sair da onde eu estou, desse lugar de destruição, desse lugar que sabemos que no fim será destruído. Sabemos que o final do pecado é morte. O fim daquele que vive no pecado é morte. Então, dessa forma, o Espírito Santo pode ministrar e está ministrando certamente no individual, mas também no coletivo, mas também na família e também na igreja. Muitas vezes nós nos apegamos a determinados lugares e essa semana eu estava orando e meditando a respeito da palavra de Deus. Foi uma semana muito intensa, de muito trabalho, mas na sexta-feira eu parei e digo, hoje não vou me envolver com nada, hoje vou me envolver com a palavra. E orando e buscando de Deus, me veio muito claro esse texto de Ló. Eu fui para esse texto, comecei a ler e comecei a estudar esse texto. Eu digo, puxa vida, Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Graças eu te dou pela tua misericórdia, porque muitas vezes nós estamos ligados em lugares, nós estamos presos a lugares e Deus precisa nos puxar pela mão muitas vezes, Deus precisa nos empurrar muitas vezes, porque Ele tem propósitos em lugares mais à frente. E muitas vezes em lugares menores. Sodoma e Gomorra era uma cidade enorme, mas estava pervertida no pecado. Zoar era uma vila
de poucos habitantes, mas era lá que Deus tinha propósitos com Ló. Então, meus queridos, eu não sei como, eu não sei aonde, de que forma o Espírito Santo está ministrando, falando no teu coração. Eu sei isso muito bem no meu. De que forma Deus está falando e ministrando comigo. Não vamos perder as oportunidades que Deus tem nos dado por pararmos e começarmos a olhar para trás. Não vamos olhar para trás, não vamos olhar para aquilo que está lá atrás, porque nós vamos perder as oportunidades. Nós podemos e devemos entender que Sodoma e Gomorra foi destruída, foi condenada e subvertida e nada sobrou. Falando no particular, falando no individual, da mesma forma a nossa vida. Se nós não tomarmos uma decisão, sairmos do meio da perversidade, no meio daquilo que não agrada a Deus, no final será destruição. O fim disso será destruição. Como diz Provérbios, que existem caminhos que para o homem parecem direitos, mas que lá no fim terminam em morte. Assim também foi Sodoma e Gomorra. Para aqueles habitantes, para aqueles moradores, aquelas pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra, para eles estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, era tudo alegria, era festa, era perversidade, era bebedeira, era prostituição, era tudo que a carne desejava. Mas no final terminou em morte. Porque Deus destruiu aquela cidade, mas a sua misericórdia poupa a família de Ló. E assim, a misericórdia de Deus tem nos poupado e estamos na presença dele para o adorar nesse dia. Amém? Pela misericórdia de Deus, estamos na presença de Deus para o adorar nesse dia. E assim nós podemos ver que Ló não perdeu as oportunidades, porque ele não olhou para trás, mas a esposa dele sim, perdeu a oportunidade de chegar em Zoar, perdeu a oportunidade de ser usada por Deus naquele outro lugar, porque parou e olhou para trás. Nós temos que entender que muitas vezes nós perdemos oportunidades porque nós não conseguimos olhar para frente, mas somente olhamos para trás. Quantas e quantas vezes nós temos adiado essa decisão? Quantas e quantas vezes nós temos adiado a decisão de obedecer? Como Ló, adiou, a coisa não ia. Mas ainda já estava na hora de levantar, ele ainda estava deitado, estava na hora de sair, ele ainda não queria sair, e pega mais alguma coisa, e pega mais outra. E até que os anjos pegam ele pela mão, vamos porque chegou a hora. Quantas vezes nós adiamos a nossa decisão de obedecer, por ainda estarmos presos ao lugar que não é mais o lugar para estarmos. Quantas vezes nós adiamos fazer a vontade de Deus, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, por ainda estarmos presos naquilo que não era mais para estarmos e acabamos perdendo oportunidades. Que nós possamos entender que se nós não tomarmos uma decisão, se nós não nos posicionarmos em sair da onde Deus está nos chamando para fora, de sairmos, como eu já disse, no individual, naquilo que naquilo que o Espírito Santo está ministrando na vida de cada um individualmente, se nós não corrermos, não nos apressarmos em sair deste lugar, dessa situação, desse estilo de vida, deste momento, eu não sei o que é, eu não sei o que o Espírito Santo fala com cada um no individual, eu sei que ele fala comigo. Nós podemos e corremos o risco de sermos condenados, de perecermos junto com o mundo, conforme Sodoma e Gomorra foi destruída e os que estavam lá pereceram. Que nós possamos entender isso e compreender isso. Mulher de Ló perdeu a oportunidade de um novo recomeço. Mulher de Ló perdeu esta oportunidade porque ainda estava presa ao seu passado, ainda estava presa naquilo que ela tinha deixado lá. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade, perdemos oportunidades por olharmos tanto para trás e perdemos oportunidades de perdoar, perdemos oportunidades de nos reconciliar, perdemos oportunidades de amar mais, de abraçar, nesse tempo, a família, né? Mas daqui um pouco mais podemos nos abraçar a todos. Quantas oportunidades perdemos porque olhamos para trás? Porque fulano fez isso, porque ele me fez aquilo, porque ele me disse isso, porque ele fez aquilo lá, porque ele não sei o que lá. E perdemos oportunidades porque olhamos para trás.
Ficamos presos naquilo que foi dito, naquilo que foi feito, naquilo que foi falado, naquilo que acho que falaram, e nós perdemos oportunidades. Perdemos oportunidades de avançar, perdemos oportunidades de estarmos no centro da vontade de Deus, perdemos oportunidades de sermos instrumentos de Deus, porque nós acabamos sempre olhando para trás. Primeiro motivo para eu não olhar para trás, para deixar de olhar para trás, é para não perder aquilo que Deus tem para mim lá na frente. Não perdermos as oportunidades. Segundo motivo porque eu não devo olhar para trás, para não sermos tentados a parar e nos distrair com o que está na nossa volta. Já pararam para pensar nisso? Quando nós estamos avançando, quando nós estamos indo para um lugar, para uma direção, quando nós estamos caminhando num destino, quando nós somos tentados a olhar para trás, nós dificilmente fizemos isso. Podemos até fazer, mas dificilmente fizemos isso avançando ou continuando a nossa jornada. Dificilmente nós paramos para olhar para trás. E quando nós paramos, nós nos distraímos. Nós começamos a enxergar, porque até eu olhar para trás, eu vou correr a minha visão por toda essa área. E eu vou começar a enxergar um vaso, eu vou começar a enxergar um banco, eu vou começar a enxergar um instrumento, eu vou começar a me distrair com aquilo que está na minha volta. E vou perder o meu foco naquilo que Deus tem para mim lá na frente. Sabe que nós temos que entender muito bem e compreender espiritualmente aquilo que Deus tem para cada um de nós. E muitas vezes nós paramos para olhar para trás e não conseguimos mais avançar para frente. Não conseguimos mais retomar a caminhada. Não conseguimos mais avançar na direção e no propósito que Deus tem para conosco. Porque em algum momento nós paramos para olhar para aquilo que ficou para trás. Mas antes mesmo de olhar para trás, eu já me distraí com aquilo que está no nosso lado. Isso eu consigo enxergar hoje, muito claramente, na retomada da nossa caminhada com Deus depois dessa pandemia. Isso é algo muito claro espiritualmente para mim. Eu não quero que seja para você, para mim isso é muito claro. Uma dificuldade que existe para nós retomarmos a nossa caminhada com Deus depois de uma parada que damos. Por quê? Porque quando nós paramos, e muitas pessoas pararam, muitas pessoas estão recomeçando, muitas pessoas estão retomando a sua caminhada de novo em direção aos propósitos que Deus tem. Sim, mas muitos ainda não conseguiram. Muitos ainda estão parados, muitos ainda estão, e agora nessa parada, começaram a olhar para trás. Como era lá atrás, o que ficou para trás, e aí muitas pessoas, estão começando a se envolver novamente com o álcool. Muitas pessoas estão começando a se envolver novamente com vícios, com cigarro, com tantas coisas que já tinha ficado para trás. Mas nessa parada, agora eu estou sem fazer nada. Não posso ir na igreja, então agora eu vou começar. Mas uma vez eu bebia minha cervejinha de tarde, não tinha problema nenhum. Já que eu não vou na igreja, vou começar a tomar a minha cervejinha em casa. E assim vai, e assim volta, e assim nós nos desviamos do propósito que Deus tem para conosco, porque nós paramos, ainda não olhamos para trás, ainda não deu nem tempo de olhar para trás, mas nós paramos de avançar. E eu comecei a ver, e comecei a analisar, e comecei a enxergar novamente coisas que estavam à minha volta, que eu já não enxergava mais. Coisas que eu já tinha deixado, coisas que já não faziam mais parte da minha vida, coisas nas quais eu já não tinha mais envolvimento, coisas que já não me seduziam mais, mas agora estão me seduzindo de novo, porque eu parei. O meu foco não é mais zoar. O meu foco não é mais chegar lá onde Deus mandou eu ir, porque eu parei de caminhar, eu parei de avançar, eu parei de seguir, eu parei eu tirei os meus olhos do meu alvo. E o apóstolo Paulo fala muito claro isso, né? Que o nosso alvo é Jesus Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso alvo, é para Ele que olhamos, é lá que queremos chegar. E por que muitas vezes não conseguimos? Porque nós somos tentados a parar e deixar de prosseguir.
E, meus queridos, isso é algo que nós podemos ver, graças a Deus, glórias a Deus por vocês que aqui estão, por vocês que estão caminhando, por vocês que estão enxergando uma promessa, um futuro, a mão de Deus guiando, sustentando, guardando os propósitos de Deus na vida de vocês, na família de vocês, porque lá na frente Deus tem propósito sim, mas nós muitas vezes, e nem todos entendem e compreendem isso. Eu tenho um exemplo muito claro, vocês todos sabem disso, eu tenho um exemplo muito claro de uma situação onde estamos retomando, estamos recomeçando, e graças a Deus por este recomeço, graças a Deus por este momento de recomeço, porque se paramos e olhamos para trás, se pararmos para olhar para trás, nós vamos começar a olhar para os lados, e aí nós vamos começar a nos interessar por aquilo que está do nosso lado, e muitas vezes não vamos conseguir mais dar o próximo passo em direção à frente. E aí corremos o risco de olhar, e vamos para o terceiro ponto, nós corremos o risco de olhar e realmente voltar para trás. E aí o segundo e o terceiro estão ligados. Por que eu não devo olhar para trás? Para não ser atraído pelo que ficou para trás. E eu só vou ser atraído pelo aquilo que ficou para trás quando eu parar de olhar para frente. Quando eu me distrair, e aí eu me distraio, eu começo a me distrair pelo que está na minha volta, eu começo a me distrair pelo que está aqui do meu lado, que está me seduzindo aqui. E daqui um pouco eu estou olhando para trás. E quando eu olho para trás, eu começo a ser seduzido e atraído pelo que ficou para trás. Começa a ser tentado pelo que ficou para trás. E aí nós temos um exemplo muito claro, eu creio que vocês devem saber e lembrar disso, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito e foi no caminho do deserto, e quando parou, estavam sendo guiados pela nuvem e pela coluna de fogo, e quando pararam ali, quando acamparam, quando levantaram o acampamento, eles começaram a murmurar. Números 11, do versículo 4 até o 6 diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos, começaram a olhar para trás. Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para trás, quando nós somos atraídos pelo que ficou para trás, aquilo que Deus nos deu não serve mais. Aquilo que Deus nos deu já não é bom mais, já não presta mais. Nós tínhamos pepino, nós tínhamos melão, nós tínhamos alho silvestre, nós tínhamos peixe, nós tínhamos carne, nós tínhamos cebola. Puxa vida, mas nós tínhamos de tudo. Agora o que nós temos? O que Deus nos deu? Maná. Muitas vezes é assim conosco. Deus nos dá a provisão, o cuidado, tudo o que precisamos para prosseguir. Tudo o que precisamos neste tempo, neste momento de deserto para prosseguir, para chegarmos ao nosso destino, para chegarmos à terra prometida, para chegarmos lá onde Deus tem propósitos conosco, para chegarmos lá naquele lugar que Deus tem reservado para nós. Deus nos dá o sustento nessa caminhada. Deus nos dá, é provisão de Deus, é cuidado de Deus. O maná era provisão de Deus. Mas quando o povo parou e começou a lembrar, e começou a olhar para trás, porque tinha ficado no Egito, aquele cuidado, aquela provisão, aquele sustento, aquele alimento de Deus já não era bom. O que nós temos? Só maná. Nós tínhamos carne, nós tínhamos tantas coisas. Agora nós temos só maná. Isso nós temos que cuidar, meus queridos, porque nós somos tentados a agir dessa forma. Em tempo onde paramos, tempo de parada, tempo de olhar para trás. E quando olhamos para trás, nós somos tentados a reclamar do que Deus nos deu neste tempo. De reclamar do que Deus está nos dando neste tempo. Porque lá na frente tem propósitos que nós ainda não conseguimos ver. Que nós ainda não conseguimos enxergar. Que ainda não estão claros para nós. Como o povo de Israel. Aqui ainda não, para eles ainda não estava claro essa tal de terra prometida que emana leite e mel. Que lugar é esse? Como é isso? Tanto é que pela murmuração, pela desobediência,
pela reclamação que tinham o tempo todo, toda essa geração ficou no deserto e não chegaram lá. Então nós temos que compreender, meus queridos, que é um perigo, existe um perigo muito grande na nossa vida espiritual quando paramos para olhar para trás. Por quê? Porque nós saímos dos propósitos de Deus, nós saímos dos propósitos que Deus tem para conosco. Nós não conseguimos cumprir esses propósitos, chegar nesses propósitos que Deus tem e que Deus tinha com Ló e sua família daqui para frente. Porque a mulher de Ló parou e olhou para trás. Nós somos distraídos por aquilo que está na nossa volta. E essa distração, muitas vezes, ela nos impede novamente de darmos o passo seguinte em direção àquilo que Deus tem para nós. Porque nós nos acomodamos, nós sentamos, nós começamos a questionar e não conseguimos mais avançar. Porque paramos. Mas quando paramos e olhamos para trás, é pior. É bem pior, porque daí eu começo a enxergar o que ficou para trás e começo a reclamar do que Deus me deu. Que Deus está me dando, neste tempo, neste momento. Só para a gente ler aqui mais um texto e avançarmos, ainda em Números, no capítulo 14, nós temos mais um exemplo disso. No capítulo 14, do versículo 1 ao 4, diz assim, ó. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Novamente, Números 14, os primeiros 4 versos nos falam sobre isso. Lembrança do que ficou para trás. Lembrança do Egito. E aí começamos a culpar, e esse povo começou a culpar a quem? A Deus e a liderança. Esse povo começou a culpar a Deus: Senhor, por que nos traz o Senhor? Deus já estava no negócio aqui, mas estava como um malvado da história. Por que o Senhor nos traz para esse deserto, para este lugar, para essa terra? Para morrermos? Que não tem nada de bom, só tem maná. As coisas boas ficaram no Egito. E agora? Será que vamos morrer todos à espada aqui? Nossas mulheres, nossas crianças? Será que não é melhor voltar? E quando este questionamento começa a entrar na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos de apoio. Quando este questionamento, nós precisamos de alguém que esteja nos dando apoio. Será que não é melhor voltar? Acho que é melhor voltar. Então, já que Moisés não quer voltar, vamos tirar Moisés e vamos substituir. Vamos substituir Moisés e Arão e vamos voltar, porque lá no Egito é melhor. Aqui nós temos exemplos disso muito claros. O povo de Israel na caminhada do Egito, não, e são só 2 que eu citei, mas esses exemplos aqui do povo de Israel caminhando na terra do Egito, saindo do Egito, caminhando pelo deserto até a terra prometida, tiveram vários momentos de parada, vários momentos de olhar à sua volta e vários momentos de olhar para trás. E tanto é que, para confirmar o que eu estou pregando e dizendo aqui, tanto é que todos estes não chegaram à terra prometida. Não chegaram ao seu destino. Não chegaram aonde Deus queria que eles tivessem chegado. E nós, meus queridos, e nós? Como está a nossa caminhada? Pergunta que eu faço para mim e preciso fazer. Nós precisamos nos fazer. Como está a nossa caminhada com Deus? Nessa saída de Sodoma e Gomorra, saída do pecado, saída deste mundo, saída do meio desta perdição, dessa perversidade na qual vivíamos antes, que o apóstolo Paulo diz que só mencionar ou só lembrar-nos é motivo de vergonha. Hoje, como está a nossa caminhada? Nós temos um destino ou estamos caminhando a esmo? Porque quem não tem um rumo, quem não tem um destino, qualquer lugar serve. Nós temos um destino, nós temos um alvo no nosso coração para qual queremos ir e aonde queremos chegar, porque se não temos, é tempo de termos um alvo.
É tempo de nós estipularmos um alvo. Eu quero chegar lá, eu quero ir para lá. Tanto é que à tarde eu tenho um destino geográfico. Eu vou sair daqui, vou na nossa congregação lá na cidade de Feliz. Eu tenho um destino, vou chegar lá. E para chegar lá eu vou traçar uma rota e vou até lá. E se eu parar, eu não vou chegar lá no horário do culto. E se eu parar e olhar para trás e ver alguma coisa que ficou aqui atrás, e se eu decidir voltar, quando muito vou me atrasar ou nem vou chegar lá. Assim é na nossa vida espiritual. Assim é conosco espiritualmente. Temos um destino? Temos. Nosso alvo, nosso destino é Jesus Cristo. Amém? Nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos aqui. Peregrinos. E nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo. Para lá nós vamos. Agora nós temos conseguido avançar? Ou em que parte disso tudo nós estamos? Nós estamos parados? Nós estamos olhando na nossa volta? Ou já estamos olhando para trás, pelo que ficou para trás, desejando voltar para trás? E eu quero concluir falando um último motivo para eu não olhar para trás. É o que aconteceu de fato com a mulher de Ló. Para não morrer espiritualmente. Para não morrer, ela morreu fisicamente, né? Mas para nós não morrermos espiritualmente. Sabe o que me chama a atenção quando eu leio isso? A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Numa estátua. O que eu entendo aqui e o que consigo imaginar aqui? Uma pessoa morta espiritualmente, mas que só conseguia ver que estava morta quem estava do lado. Quem estava longe achava que podia estar viva, porque ela estava de pé. Uma pessoa que está lá na esquina, lá no final da rua, de pé, eu não vou conseguir definir daqui se é uma pessoa viva ou se é uma estátua morta. Ló e as suas filhas viram que a mulher estava morta, porque estavam ali do lado. Ló viu que ela tinha se transformado numa estátua de sal. Mas quem olhava de longe, ela podia estar descansando, podia estar parada, podia estar olhando para a destruição de Sodoma e Gomorra e depois continuar avançando. A mulher de Ló se transforma numa estátua de sal. Os teólogos, eu concordo também, né? Os estudiosos dizem que ela foi coberta por uma nuvem de sal. Que ela foi morta e ali aquele sal seca e ela fica então paralisada, coberta de sal. Ela não se transformou. Eu penso assim, ninguém precisa pensar igual ao meu pensamento. Eu penso assim, ela não virou sal, ela foi coberta de sal. E isso, nós, trazendo isso para nós, para os nossos, né, para o nosso individual, para o nosso coração, quantas e quantas vezes nós olhamos para trás, parecemos vivos por estarmos de pé, mas espiritualmente estamos mortos. Quantas e quantas vezes nós paramos e olhamos para o que ficou para trás, estamos aparentemente vivos, mas espiritualmente mortos. São coisas sobre as quais nós precisamos pensar, sobre as coisas que o Espírito Santo tem e vai estar e estará ministrando conosco neste tempo. Porque Lucas 9, capítulo 9, versículo 62, a parte final ali diz: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Amém? Ninguém que olha para trás é apto para o reino dos céus. Então, meus queridos, que nós possamos olhar para frente. Que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meus amados, que não venhamos a olhar para trás, mas olhar para frente. Neste tempo, é um novo tempo. É um novo tempo, eu digo que é um novo tempo para mim, é um novo tempo para nós, é um novo tempo para Bento, é um novo tempo para a nossa congregação, é um novo tempo. Que nós venhamos a olhar para frente. Eu creio que o Espírito Santo, isso no coletivo, tá? Mas é também um novo tempo para ti, no individual, e é um novo tempo para a tua família. É um novo tempo. Não olhe para trás, olhe para frente. Deus tem propósitos contigo lá na frente.
Deus tem propósitos com a tua vida lá na frente, não olhe para trás. Não deixe de cumprir com os propósitos que Deus tem para com a tua vida, para com a tua família, para com vocês. Se desprenda daquilo que ficou para trás. Se desprenda daquilo que ficou no Egito. Se desprenda daquilo que está lá em Sodoma e Gomorra, porque Deus tem propósitos lá na frente agora. É um novo tempo, são novas oportunidades, é uma nova cidade. Zoar agora era uma nova cidade, era uma nova vila, tão pequena, comparada a Sodoma e Gomorra, mas era o lugar onde Deus queria que Ló estivesse. Muitas vezes nós não queremos estar onde Deus quer que a gente esteja. E continuamos lá atrás, continuamos lá como a mulher de Ló. O coração ainda estava lá e ela tinha que parar para ver, ela tinha que parar para olhar e lembrar daquilo que ficou lá. Vamos lembrar e vamos pensar naquilo que Deus tem lá na frente. Porque aquilo que ficou para trás, que se forem coisas boas, que sirvam para glorificar a Deus. Se forem coisas ruins, que sirvam para ensinar, para ensinamento. Mas que a gente possa prosseguir, que a gente possa não se desviar do alvo, que a gente não venha se distrair com aquilo que está do nosso lado, que a gente não venha ser atraído pelo que ficou lá atrás, mas que a gente possa de fato seguir e avançar para aquilo que está diante de nós. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé, aquele que puder, e vamos orar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e vamos estar orando. E neste momento de oração, com os teus olhos fechados, permita que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração, ministre na tua vida a respeito daquilo que nós falamos aqui. Aquilo que o Espírito Santo de Deus falou aqui. Eu não sei se foi no individual, se foi no coletivo, se foi contigo ou se foi com a tua família, não sei. Aqui Deus trabalhou com a família de Ló, mas também no individual, a mulher de Ló, individualmente, não conseguiu cumprir com os propósitos. Deus fala com o coletivo, Deus fala com o individual. Eu não sei o que Deus tem ministrado e falado, mas eu quero orar neste momento. Se você ainda não entendeu ou não conseguiu definir o destino, que Deus possa estar te mostrando. Se você ainda não conseguiu se desprender de Sodoma e Gomorra, do pecado, do vício, do erro, da contaminação, que Deus possa estar te guiando, como Ele pegou a família de Ló pela mão, que o Espírito Santo de Deus possa te pegar pela mão neste dia, neste tempo, e te direcionar, redirecionar para um novo caminho, para um novo destino, para um novo alvo, que é Jesus Cristo. Se de repente você já tinha esse destino em mente, você já estava caminhando em direção a este alvo, mas por algum motivo você parou e foi tentado a olhar para trás, mas se distraiu com aquilo que estava na tua volta e agora não consegue recomeçar a caminhada, vamos estar orando da mesma forma para que o Espírito Santo de Deus te mostre novamente o alvo, o foco, a direção que precisa ser tomada. E se por algum motivo ainda assim você está olhando para trás, que nesse dia não seja dia de morte, de condenação, mas um dia de conversão. Conversão ao Senhor Jesus, não a estátuas de sal. Pessoas que parecem vivas, mas que estão mortas. Pessoas que parecem estarem de pé. Vidas que parecem estar de pé, mas que estão mortas espiritualmente. Pai, nós oramos por cada vida, por cada família. Oramos, Senhor, por cada um que está, Senhor, muitas vezes sem rumo neste mundo. Por cada vida e cada coração que está perdida neste mundo, em meio a tantas coisas que têm acontecido, que ainda por algum motivo não conseguiram se desprender de Sodoma e Gomorra, não conseguiram se desligar do passado, do pecado, do vício, do erro. Que nós possamos, Senhor, serem direcionados, redirecionados, guiados e muitas vezes puxados pela mão através do Teu Espírito Santo para tomarmos uma posição e seguirmos em frente. Que nós não venhamos a ser como a mulher de Ló, que para na metade da campina para olhar para trás. Que não venhamos a ser distraídos pelo que está na nossa volta. Que não venhamos a ser distraídos com aquilo que ficou para trás, atraídos com aquilo que deixamos lá atrás. Mas sim, que possamos olhar para frente, olhar para essa pequenininha cidade, Zoar, que está nos esperando. E para nós, espiritualmente, a terra prometida, Nova Jerusalém, o céu, que nos aguarda, que foi preparada pelo Senhor para nós. Que este seja o nosso alvo, que este seja o nosso rumo, que esta seja a nossa
nossa direção neste tempo. E que não venhamos, Pai, a morrer espiritualmente. Que não venhamos a parar, Senhor, e nos transformarmos e nos convertermos em estátuas de sal que parecem vivas, mas que estão mortas. Que quem olha de longe parece uma pessoa de pé, mas que na verdade está morta. Que venhamos a nos converter, Senhor, em novas criaturas. Que venhamos a nos converter, ó Pai, segundo a Tua imagem e semelhança, a novas criaturas geradas em Cristo Jesus. E assim, Senhor, que possamos olhar para frente, avançar para frente, caminhar para frente, esquecendo das coisas que para trás ficaram e prosseguindo para o alvo. Assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente, meus queridos. Louvado seja o nosso Deus. Que possamos compreender essas verdades. Amém? E assim viver e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos chamado a fazer.